Seja bem-vindo ao canal. Nós estamos falando essa semana sobre identidade. E olha, é bem nesse ponto que muitas pessoas estão travadas, né? Não conseguem caminhar. Tentam, ficam patinando e não conseguem viver aquilo que o Senhor já determinou, pré-estabeleceu para nós antes mesmo de estarmos no ventre das nossas mães. Como a gente foi falando aqui, né? A dor, ela tem voz. E muitas vezes essa voz, ela grita tão alto dentro de nós que ela começa a formar o quê? Crenças, né? Uma raiz dentro de nós, uma identidade. E ao invés de a gente viver aquela identidade que o Senhor já estabeleceu para nós desde o início, assumimos uma outra identidade, né? Que é a identidade da rejeição, dos traumas, das feridas, daquelas palavras duras que nós ouvimos na nossa infância, das pessoas que nós mais amava, né? Outras situações que foram acontecendo, portas fechadas, né? E aí a gente começa a ser definido por isso, né? Então, às vezes você tentou algo, né? Às vezes um relacionamento, acabou se casando, não deu certo, e aí começa a vir o rótulo, né, da pessoa que se separou, da divorciada, né? Então, assim, a gente vai assumindo muitas identidades, rótulos, né? O mundo faz isso, né? Então, hoje nós vamos falar que Deus vê valor que para o mundo é o que? Uma rejeição. Então, nós vamos ter que trocar tudo isso. Aí que está o grande ponto, né? Deixar de ouvir o que o mundo fala a meu respeito e me posicionar, tomar isso para dentro de mim, o que Deus fala a meu respeito. Então, aqui é um trabalho, gente, é uma decisão, eu preciso tomar essa decisão. E ali a gente vai se confrontar, se deparar com tantas coisas que ainda precisam ser arrumadas dentro de nós, mas isso precisa começar. Porque senão eu vou ver sempre assim, é uma autossabotagem, né? Eu começo, eu paro, agora eu vou, aí eu encontrei uma dificuldade, já não dá mais, isso eu não vou conseguir, sou uma fracassada, eu sempre começo e não termino. E isso começa a gerar em nós uma instabilidade. E não só dentro de nós, mas para as pessoas que estão ao nosso redor, elas começam a ver isso também em nós. Então hoje a gente vai colocar um ponto final, né? Um ponto final para começar algo novo dentro de nós, tá? Então é muito fácil no mundo, né, a gente já encontrar rótulos. Então o mundo tem uma rapidez para rotular as pessoas de uma maneira rápida mesmo, né? Eu falo assim que é papum. Então, se você não se encaixa, você começa a ser o quê? Descartado. Né? Se você falha, você já é definido por aquilo que você errou. Se você é diferente, vamos deixar de lado. Isso acontece muito em escola, né? Essa fase, as crianças crescendo, a pré-adolescência, né? Tanto é que a gente fala muito de bullying também. Na minha época não tinha bullying, né? Eu passava por tudo isso, mas não tinha esse nome, né? Esse nome bullying, né? E a gente tinha que enfrentar. Eu falo que lá antigamente a gente era mais raçudo do que agora, né? E quando a gente começa a passar por isso, né? Eu, por ser filha única, eu era muito tímida. E eu tinha essa dificuldade de me relacionar. Então, se ninguém vinha falar comigo, eu também não ia falar com ninguém, né? Eu sempre ficava na minha. Por medo de errar, o que as pessoas vão fazer, vão dar risada. Ou era uma insegurança dentro de mim. Então, eu sempre ficava mais escondidinha, mais tímida. Ou quando a professora perguntava pra mim, ao invés de eu falar alto, eu falava pra dentro. Para ninguém ouvir, né? E aí ficava pior ainda, porque eu tinha que repetir várias vezes até a professora conseguir ouvir. Olha só como é difícil, né? Só que Deus, ele não enxerga da mesma forma que o mundo nos enxerga. Essa é a questão. Então eu falo assim, que aqui a gente chega num ponto, eu preciso decidir. Eu vou deixar com que essa identidade que o mundo tá me classificando, né, me considerando, eu vou ver essa identidade ou a que Deus já colocou dentro de mim. Não é que ela vai crescer, ela vai surgir. Não, Deus já colocou essa identidade dentro de mim. Eu preciso tomar uma decisão aqui, agora, para continuar esse vídeo, tá? Então, enquanto o mundo, ele mede pelo valor, né, pela aparência, se tá bonitinho, tá aquele corpo bonito, né? Eu falo assim pro Mauro, olha, Mauro, para estar gravando esses vídeos, né? Eu já assisti vários vídeos, podcasts, né? As pessoas estão tudo maquiada, arrumada, roupinha bonita, né? Aquele cenário, né? Eu não tenho condição de fazer isso, né? Eu tenho filhos,
né? São 4 filhos, né? Uma casa para cuidar, tem marido, enfim, tem um monte de coisa para fazer. Eu falei, então, o que dá para dar uma ajeitada aqui, a gente vai lá e faz, porque não é aqui só a aparência, né? Quando a gente começa a entender isso, né? Lógico que a gente vai ficar desleixado. Não tô falando disso, tá, gente? De descuidar, não tem nada a ver com o que eu tô falando. Mas eu tô falando assim, de parar e fazer isso, eu sei o tempo que eu tenho, né? E eu sei o que eu preciso fazer também. Então tá dando certo. Então, assim, enquanto o mundo, ele classifica por aparência, né, de tá tudo legal, pelo desempenho, pela aceitação também, sabe para onde Deus olha? Deus não olha para nada disso, ele vai olhar para o nosso coração. É isso que importa para ele, né? A intenção do nosso coração. Talvez você já tenha se sentido rejeitado, né? Passou por essa fase que não é fácil passar por esse momento de rejeição. Tenha sido ignorado em um ambiente onde você deveria ser visto. Talvez tenha sido também subestimado por pessoas, né, que não conhecem sua história. Te deixa ele falar, né? Não dá nada para você. Começa a te desvalorizar. Ou também esquecido por pessoas, né? Você tendo tanto para oferecer e ninguém lembra de você, né? Às vezes isso acontece dentro da nossa própria casa, né? Uma palavra dura, uma comparação, uma ausência que te marcou também, ou às vezes vem na parte de fora, no nosso exterior aí, né? Uma porta que se fechou, né? A pessoa fala, você não tá preparado para isso agora, não quero você, né? Uma oportunidade que não veio, né? Um relacionamento que terminou fazendo você questionar o seu valor. Então, olha quantas coisas, né? Então, essa é a identidade que vai formando em nós, mas ela não é verdadeira. Como eu disse, Deus, ele não olha para nada disso, ele olha para o nosso coração, tá? E aí, pouco a pouco, essas experiências negativas, elas começam a construir dentro de nós uma narrativa que não é verdadeira. Então, a gente começa a pensar assim, ó, talvez eu não seja tudo isso mesmo. Ó o perigo. Aí já começa a aceitar essa rejeição, essa comparação, essa oportunidade que não deu certo, esse relacionamento que terminou, já começo a aceitar. Lembra que eu falei? Isso vai gerando o quê? Raiz dentro de nós. Vai crescendo, olha que vai crescendo. Uma hora isso vai dar fruto. E não vai ser fruto bom não, tá? Outra coisa, talvez eu nunca seja suficiente para alguém, né? Ninguém vai conseguir me amar. Talvez o problema seja eu mesmo. Então, a pessoa desiste. Sabe aquela porta que se fechou? É por causa de um inglês, por exemplo. A pessoa não tinha um inglês. A porta de emprego, aquela oportunidade fechou. A pessoa fica tão mal que ao invés de ela falar assim, poxa, não deu certo agora, mas o que eu tenho que fazer? Então, eu já sei qual é o caminho. Eu vou pagar um professor particular, vou para uma escola de inglês, mas eu vou correr atrás disso. E tem muitas pessoas que desistem por ter recebido um não ou uma crítica. Então, gente, uma coisa é certa. Nós vamos receber críticas. Vamos receber não, tá? Vamos falhar, mas isso não é algo para dizer assim, você tem que parar tudo agora, desista, você não serve para nada. Quem grita isso aqui dentro de nós é o diabo, é o nosso inimigo. Então não é hora, quem diz que é para você parar, para você desistir por algo que aconteceu ou fizeram contra você, né? Tem muitas pessoas que chegam à beira de um colapso, pensando em coisas até contra a própria vida. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, tá? Nós vemos adolescentes, né, vivendo situações de vulnerabilidade, eu falo assim, em relação ao celular, a ter um mundo na mão. E esse adolescente não tem condições, não tem nem estrutura emocional. Às vezes vem de um colapso gigantesco desde a infância dela, dentro de casa, presenciando brigas, um lar instável, né? Separação, dor, violência, seja ela qual tipo de violência que for. E aí ela tem um mundo na mão dela. E aí começa a entrar em jogos que não deveriam, né? Começa a falar com pessoas que na verdade não são aquelas que realmente elas estão falando que são. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque essa identidade ela vai formando e sempre ela vai levando a gente num nível cada vez pior, cada vez pior. Então a identidade que a gente aceita, que não é a de Deus, tá? Essa outra identidade que o mundo começa a nos rotular, começa a oferecer, as circunstâncias aí, as coisas que aconteceram em nossas vidas, ela sempre vai nos levar por um
eu falo assim, momentos de travas. Ela vai travar a nossa vida, vai levar sempre vai nos levar a andar em perigo. E a qualquer momento pode acontecer algo contra nós, tá? Então, tudo isso, essa rejeição, esse não, essa oportunidade que não deu certo, isso, ela pode ser algo do momento, mas ela não é permanente. Se não deu certo, por exemplo, naquele emprego, pode dar em outro, né? Se aquele relacionamento não deu certo, foi complicado, às vezes agradeça a Deus por ter tirado você de uma situação, porque você não sabe o que poderia acontecer lá na frente. Então tudo a gente tem que olhar através do Senhor, não através da nossa análise, porque a gente não é justo. Eu falo assim, nem com a gente mesmo. Às vezes, quantas vezes você já parou e falou mal de você mesmo pra você? Né? Então assim, nós não somos justos conosco mesmo. Então assim, a gente tem que tomar cuidado onde nós estamos, qual a identidade que estamos vivendo nesse momento. Identifica isso. Se você perceber que não é a identidade que o Senhor definiu já para você antes de você nascer, de estar na barriga da sua mãe, para tudo, presta atenção nesse ponto, nesse vídeo, e vamos aí, ó, mudar isso hoje, tá? Então, quando a gente começa a lidar com a rejeição, por exemplo, não significa que eu sou rejeitado por Deus, tá? A rejeição é apenas algo que está tentando se tornar na minha identidade. Sabe quando você pega identidade mesmo? Vamos supor, né? Coloca lá, Cidiane é rejeitada. Então, onde você apresenta o RG, vai aparecer Cidiane rejeitada. Isso é a identidade do mundo, tá? Do próprio inimigo querendo que a gente aceite isso. Mas não é isso. A identidade do Senhor para nós é: a Cidiane, ela é escolhida, ela é amada, ela é chamada. E aí é a mesma coisa para você, tá? Então a rejeição humana, ela não define valor. Isso que precisamos entender. Mas ela revela, por exemplo, que quem não te reconheceu, talvez não tinha maturidade para enxergar isso em você. Tá entendendo? Ela talvez não tinha uma visão, uma sensibilidade para perceber o que Deus colocou dentro de você. Então não ache que o problema é seu. Tá? Mas começa a entender de onde você está querendo receber aceitação, de quem? Ou que alguém te valorize, quem você quer que te valorize? Então é algo assim que você precisa prestar muita atenção, porque muitas vezes deixamos de aceitar o que Deus já falou para nós a nosso respeito, para pegar algo de pessoas que não vê isso em nós, tá? E não é porque ela não vê que ela tá certa, não. Às vezes ela não tá tendo nada disso, não tá tendo maturidade, visão. Às vezes é uma pessoa que passou por momentos difíceis e ela não tem essa capacidade, condição de chegar em alguém e falar: nossa, você é muito bom, olha, não deu certo agora, mas vamos tentar. Talvez ela não seja assim, de alguém que fale um não, mas um não que, não um não para te destruir, um não que te coloque para cima também, no sentido assim, vamos continuar. Então a gente tem que olhar tudo isso, tá? E não fechar simplesmente e falar assim: eu sou rejeitado, não vai dar certo. Olha, uma das coisas que eu demorei muito para aprender foi a respeito da identidade. Foi minha última fase, vamos dizer assim, né? Porque eu queria muito ser aceita por pessoas, ser valorizada, ser reconhecida. Não pro meu ego, mas eu não tinha isso, eu cresci sem isso. Então, quando a gente vai crescendo com falta de algo, a gente vai procurando em outros para substituir. Então, quando alguém chegava e falava assim pra mim, né? Cidiane, Deus te ama. E eu, tá. Mas eu não recebi esse amor. Não sei se isso já aconteceu com você ou tá acontecendo. Cidiane, você foi chamada para algo grande. Tá bom. Essa pessoa deve falar isso pra todo mundo, tá? Cidiane, essa não é sua identidade. Deus te vê de algo muito diferente. Tá bom. Aí quando eu li o Salmo 139, que fala lá, acho que o versículo 14, 16, não me lembro, que o Senhor me fez de uma forma especial e admirável, eu comecei a estudar o que é ser especial e admirável. Aquilo foi entrando aos poucos dentro de mim, e o Senhor foi trabalhando, porque eu quis aquilo para mim. Então quando a gente quer algo, o Senhor começa a trabalhar. Ele não dá tudo de uma vez, mas aos poucos ele vai construindo. Por quê? Para ele construir algo, ele precisa derrubar aquilo que está errado dentro de nós. E tinha muitas coisas deformadas dentro de mim, tá? Olha só,
A Bíblia, por exemplo, ela dá tantos exemplos, né, de pessoas que passaram por isso, né? E eu quero trazer esses exemplos para confrontar a forma como enxergamos a nossa própria história. Vamos pegar a história de Davi. Gente, Davi foi esquecido pelo próprio pai. Quando Samuel foi lá para ungir o futuro rei, ele também não sabia quem era. E aí ele chamou os filhos, falou, chame seus filhos. Ele sabia que era um dos filhos de Jessé. Só que daí ele chamou. Aí ele achou que era o outro lá, né? O mais velho. Olha, bonito, fortão, né? É esse, Samuel pensou. Aí o Senhor falou assim, Samuel, né? Não vá pela aparência, porque eu vou pelo coração. Daí foi passando um a um. E não era nenhum. Aí Samuel falou, mas vocês não tem mais nenhum filho? Aí o pai lembrou de Davi, o esquecido pelo pai, né? Então, enquanto Davi estava lá cuidando das ovelhas, né? Os outros irmãos, eles estavam o quê? Sendo apresentados para Samuel, né? O futuro rei, né? Então, para a família, Davi não era a melhor opção. Tá entendendo? Só que para Deus já tinha escolhido Davi. Comece a entender, comece a trazer isso para sua história, para sua vida. Tá? O mundo pode ter falado um monte de você, pode ter acontecido coisas horríveis, só que para Deus você já foi escolhido. Isso não é clichê que eu estou falando. Eu pensava dessa forma, tá? Quando alguém ia falar para mim, eu não conseguia receber o amor de Deus, porque eu não me achava suficiente, eu não achava que a minha aparência estava boa, eu não achava que eu estava fazendo estava certo, então eu sempre estava tentando negociar com Deus. Então, Senhor, se eu fizer um pouco mais, o Senhor me ama? Eu vivia dessa forma, gente. E olha, quanto tempo eu vivi de uma instabilidade emocional, porque o Senhor querendo trabalhar dentro de mim, mas eu não recebi o que Ele queria me dar, que primeiramente era o amor dEle. Eu não aceitava esse amor. Gente, olha que coisa. Não aceitar o amor de Deus. E isso acontece com muitas pessoas. Olha outro exemplo, José. O José, ele foi rejeitado dentro da própria casa pelos irmãos. E não é fácil, o pai amava ele. Só que ele não vivia só com os pais, ele tinha que se relacionar com aquele tanto de irmãos, né? E os irmãos, ele querendo brincar com os irmãos, fazer as coisas com os irmãos, e ninguém queria ele por perto, tá? Então ele foi traído pelos irmãos, ele foi vendido como escravo, ele foi injustiçado, ele foi preso. Tá? Então a gente olhando dessa forma parece o quê? Abandono, não parece? Só que não. Espiritualmente José estava em um processo, tá? Foi esse processo que José teve que passar, que ele teve que tirar dele essa identidade de rejeitado. Então o que parecia para ele algo que Deus tinha abandonado, né? Na verdade o Senhor estava posicionando José para um propósito maior do que ele conseguia ver. Então todo esse processo no poço, na prisão, de ser injustiçado, de ser vendido como escravo, fez com que José estivesse preparado para assumir um governo. Tá? Porque é muito fácil, gente, a pessoa ser ordenada, vamos supor, para ser um rei, um governante, mas isso tem um peso. Ser líder tem um peso. E se você não tem aqui a estrutura, né, que eu falo não é física, mas aqui dentro, aquilo vai te derrubar. Então todo aquele processo que José passou fez com que, tá, ele conseguisse ter esse perdão, essa cura, as feridas curadas dentro dele e de entender, né, quando ele deu de cara com os irmãos e falou assim, olha, não foi vocês que fizeram mal para mim não, tá? Deus me trouxe à frente para que eu conseguisse salvar as pessoas, né, dar alimento para vocês também. Então ele não tinha mais aquele coração de dor, aquela mágoa, aquela tristeza no coração. O processo fez com que ele deixasse de lado aquilo e desse importância para aquilo que realmente era importante. Tá? E Jesus, gente, o que falar de Jesus, né? O Filho de Deus veio ao mundo, né? Ele amou, ele curou, ele restaurou. Só que mesmo assim, ele foi rejeitado, tá? Ele foi chamado de mentiroso, desprezado, abandonado, ele foi crucificado. Então agora imagina, se o valor dele, de Jesus, fosse definido pela aceitação das pessoas, Jesus, ele seria considerado alguém sem valor nenhum, porque foi isso que aconteceu, as pessoas rejeitaram ele. Imagine se ele assumisse essa identidade dentro dele. Não, mas tinha uma outra identidade ali, bem formada, né? Ele tinha uma consciência de quem ele era. Então,
aconteceu o oposto, né? Ele era e é o maior sinal de amor, né, de propósito e de valor para a humanidade. Consegue entender? Então isso tem que mudar tudo dentro de nós. Jesus, ele passou o que ele passou, mas ele não deixou com que aquilo que ele estava vivendo, aquelas circunstâncias, se tornasse uma identidade mentirosa dentro dele. Ele continuou sendo para aquilo que ele foi formado, né? O que Deus já tinha colocado dentro dele. E Deus já colocou isso dentro de nós, tá? Ser rejeitado, gente, eu falo assim que não significa ser errado, né? Ou insuficiente ou sem valor. Mas às vezes significa que apenas as pessoas não estão vendo você de uma forma correta. Então, quando a gente olha assim, fala, poxa, se alguém me prejudicou ou me abandonou, aconteceu algo na minha vida. Como a gente está falando de rejeição, vamos continuar falando de rejeição. Ele foi rejeitado por alguém. Não pegue aquela rejeição que saiu da pessoa para você. Qualquer coisa, seja abandono, seja mágoa, seja frustração, ou alguém te machucou, não pegue isso para você. A primeira coisa, quando a gente machuca, o que a gente faz? Vamos lá, a gente caiu, andando bicicleta ou correndo, caímos. O que a gente faz? A gente vai procurar limpar o machucado, se for mais grave, a gente vai para o hospital para receber cura, não é? Aí que está a questão. Quando somos machucados aqui dentro, o que a gente faz? Sabe o que a gente faz? A gente se fecha. A gente fica para nós, guarda aquela dor. Aí começamos a falar com a dor começa a falar com a gente e começa a responder. Não deixa, olha o que a pessoa fez comigo. Aí começa a crescer a ira, ou o ódio, ou a dor grita, vai machucando mais ainda, e a gente começa a conversar. A gente não vai para o lugar de cura. E onde é esse lugar de cura? Nos braços do Senhor. Então, se hoje tem algo ainda dentro de você, feridas abertas, pare de conversar com a dor, tá? Pare de se vitimizar. O Senhor quer te curar para que você dê fruto, tá? Ele quer te dar, fazer com que você entenda que você não é aquilo que alguém te definiu, ou que as circunstâncias fizeram contra você, os traumas, seja o que for. Você já tem uma identidade. Você já é alguém muito especial e amado por Deus, tá? O mundo, ele pode não reconhecer isso em nós, tá? As pessoas, elas podem nem notar isso na gente. Só que Deus, ele não se confunde sobre quem você é, tá? E aquilo que ele colocou dentro de nós, tá? Não depende da aprovação de ninguém para existir. Já existe. Só que nós temos um inimigo que ele quer apagar isso. Ele quer que você engavete isso e fale, ó, tem nada a ver, isso não é pra mim, isso não vai dar certo, eu sou assim mesmo, nunca deu certo na minha vida. Ele quer que você vá levando isso de geração para geração. Vamos mudar isso hoje, tá? Assim, a pergunta aqui para nós vamos continuar nos vendo pelas experiências que nos feriram ou pela verdade que Deus já colocou dentro de nós, tá? Então o padrão, perceba que o padrão ele sempre se repete, tá? O mundo rejeita, Deus levanta o rejeitado. O que as pessoas ignoram, Deus escolhe. O que parece comum, Deus enche de propósito. Aí você não é valioso porque alguém te reconheceu. Gente, quantas pessoas querem reconhecimento de chefe, de liderança e fica correndo, fazendo um monte de coisa para ter esse reconhecimento. Não é de pessoa. Eu não estou falando de pessoa. O reconhecimento você já tem, que é de Deus. Basta funcionar do jeito que Deus já colocou isso dentro de você. Com os dons, os talentos, né? Com a criatividade. É só isso. O resto vai ser como consequência. Aquilo que você vai ativando e fazendo, que está dentro de você aí, que o Senhor já colocou, isso reflete, porque aí a gente começa a agir de uma forma diferente. E as pessoas que são diferentes, elas são especiais, elas são vistas. Às vezes a gente começa a reproduzir os mesmos erros de outras pessoas, né? Eu me lembro aqui da Esther, da história de Esther, falando aqui, eu me lembrei agora, né? Quando o rei chamou a rainha Vasti para se apresentar até ele, ela não foi. Ela falou, não vou, não quis, ela não foi. Tanto é que ela foi destituída da posição de ser rainha,
E aí ele fez uma seleção e escolheu a Esther. Agora, se a Esther seguisse o mesmo padrão da rainha da Vasti, o que ia acontecer com ela? Ia ser destituída também. E às vezes a gente quer copiar padrões errados de pessoas, gente, que são pessoas falhas como nós. O que o Senhor já colocou dentro de vocês, que eu tô falando, de ativar esse diferencial que está dentro de você. Porque quando Deus está aqui e a gente assume essa identidade, você já se torna diferente. Porque você não vai pensar da mesma forma, não vai falar da mesma forma, não vai reagir da mesma forma. E isso o mundo não tem. O mundo, você vê o padrão já desse mundo, né? Nem vou aqui para não esticar muito o vídeo, né? Mas quando a gente começa a assumir essa identidade, nos tornamos especiais. São pessoas raras. E são essas pessoas que o Senhor chama todo dia. Esse vídeo que você está vendo agora, não é à toa que você está vendo. Eu estou falando com você porque eu vivi isso. Tá? A identidade para mim foi uma das últimas fases aí que eu consegui mudar e falar, opa, não, chega, não quero mais viver isso. Olha que eu já tô com 40 anos, né? Então quando a gente começa a agir diferente, as pessoas percebem isso. A gente não imita aqueles padrões do mundo. Senão a gente vai ser mais um. Mas quando a gente começa a enfrentar as coisas assim, tá vindo circunstâncias, tá tendo problema, eu tenho outra reação. As pessoas falam, olha, nossa, olha a posição dela, olha que legal, né? Então, comece a perceber isso, tá? Você não é valioso, então, para alguém, você não deixa de ser valioso para alguém porque ela não te reconheceu. Para de pensar dessa forma, tá? Você é valioso porque Deus já decidiu isso e ponto final. Tá? Então, ele não decidiu isso baseado no que eu faço, nos meus talentos, não, mas em quem ele é. Lá em 1 Pedro 2,9 diz assim, olha só, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Ou seja, você é exclusivo, você é separado, você é escolhido. A cruz é a maior prova disso, tá? Jesus, ele não morreu por alguém sem valor. Então, quando alguém falar que você não tem valor, é mentira. Não aceita isso, não. Tá? Você não precisa ficar brigando também com a pessoa. Deixa ela. Porque, gente, precisamos aprender. Quem foi rejeitado, rejeita. Quem ainda está ferido, vai continuar ferindo. Então, a gente não sabe como aquela pessoa tá. Então, entra para um lado, sai pelo outro e fique com o que o Senhor fez para você. Então, se ele foi naquela cruz por todos nós, é porque temos valor, sim, tá? Ele não ia entregar a própria vida por algo que é descartável. Concorda comigo? Tá? Então, se ele se entregou por você, isso já define o quanto você é precioso. Então, talvez o mundo tenha te rejeitado, mas Deus conhece o teu nome. Tá? Talvez não tenham visto valor em você, mas Deus viu tanto valor que decidiu te resgatar. Tá? Então, você não é o que disseram sobre você. Você é quem Deus diz que você é e isso muda tudo. Olha que assunto que nós tratamos hoje. Eu espero, assim, de verdade, assim, em nome de Jesus, que essas palavras, elas entram atravessando dentro de você, tá? Para separar realmente a identidade que o mundo colocou para você e a identidade do Senhor. Que isso fique muito claro nesse dia para você e você se posicione, tá? Eu quero finalizar com isso, tá? Jesus, ele não morreu por qualquer um naquela cruz. Foi por mim e foi por você, ou seja, temos muito valor, tá bom? Deus abençoe muito, até o próximo vídeo.